gente. O Bournemouth, que é o Cara do novo Lucas. clube do Precisa falar, Ryan, publicou o anúncio oficial dele nas redes sociais. Foi de manhã ou foi de noite? Foi de manhã. Foi Ah, agora. então não deu boa noite. Não foi, Venê? Deu ou não deu boa noite? Ó, tá vendo? Foi o quê? Tá que deu? Não, ele deu good night dessa vez. Ai, meu Deus. Doeu, Lucas? Doeu. Ó, o atacante também foi homenageado pelo Vasco, é claro. Peguei o celular. Pensou, vou ter uma terça de paz. De paz. Sair pra praia, solzão. E aí eu vejo o Ryan vestindo a camisa do Bournemouth. Difícil, Fernanda, mas era Mas algo que não o tem nada torcedor... ruim que não possa piorar. Pode Venê piorar? Casagrande, sabe aquela garrafinha que você compra que você parcela em 5 Ai, vezes? meu Deus. Sei. Aí você faz o quê? Ai, meu Deus, Fernanda. Você escolhe um jogador para botar um nome. Essa garrafinha do Lucas. Aí, quando você, Venê, escolhe quem? O Ryan. Comprou semana passada. Cara, sabe o que você faz? Só muda o número, pô. Bota 37 agora. Aí. Viu? E você tava achando que era só perder o Ryan. Perdeu a garrafa também. Ô, Lucas, fala aí. Tava na hora de vender o Ryan? Tava na hora, Fernando. O Vasco é importante trazer aqui informações relacionadas a essa saída, né? O objetivo do Vasco não era perder o Ryan nesse primeiro momento da temporada. Inclusive, o Fernando Diniz tentou a todo momento a permanência do Ryan. Eu participo de uma entrevista coletiva do Fernando Diniz na estreia do Vasco no Campeonato Carioca contra a equipe do Maricá. O Diniz estava com um semblante muito abatido ali, exatamente porque foi o jogo de despedida do Ryan. O Diniz volta a repetir ao torcedor, tanto o Diniz quanto o Vasco, tá? Tentaram a todo momento a permanência do Ryan. Mas a proposta do clube inglês foi uma proposta que conseguiu fazer com que o Ryan quisesse sair do Vasco da Gama. É um projeto oferecido pelo Bournemouth ao atleta de 5 anos. O Ryan assina um contrato com o clube inglês de 5 anos. Além disso, tem um salário próximo à casa de R$1,5 milhão por mês. Um projeto de carreira bem legal. Eu já trouxe isso daqui no programa, entretanto é importante voltar a falar. O Bournemouth é conhecido como um clube trampolim. É um clube que tem esse perfil de contratar jogadores de um mercado inferior, de uma liga menor, valorizá-los e logo em seguida vender para os grandes europeus. E é isso que fez com que o Ryan quisesse vestir a camisa do Bournemouth, para passar por esse período de adaptação na Premier League e logo em seguida sair. O Vasco recebe um valor à vista, o Ryan é vendido pelo valor de 35 milhões de euros, entretanto, desse valor, 28 milhões de euros são fixos. O Vasco tem direito a uma porcentagem desse valor por conta da divisão dos direitos econômicos, então o Vasco fica com 25 milhões de euros do Ryan à vista, tá? Ou seja, o Vasco coloca nos seus cofres 120 milhões de reais aí, já nesse primeiro momento. É um valor legal pelo futebol do Ryan? Torcedor vascaíno e eu também entendo que não. O Ryan é um atleta que vale mais. A gente está falando do Paquetá. O Flamengo ele consegue pagar pelo Paquetá quase 50 milhões de euros e o Vasco, infelizmente, faz uma movimentação de venda de jogador de 19 anos de idade por apenas 35 milhões de euros. Mas era o momento, o Ryan que saiu, que cabe hoje ao torcedor Cruz Maltino é respeitar a decisão do atleta por conta de tudo aquilo que ele fez vestindo a camisa do Vasco da Gama, é cria, é identificado e hoje eu, Lucas, torço e como toda a torcida Cruz Maltina, sem dúvida nenhuma, para que o Ryan brilhe aí em território europeu e leve, né, a Cruz de Malta do Bournemouth. Vai fazer falta, muita falta. Jogadoraço, identificado. E só para finalizar, filho de vascaíno, Valquimar, ex-zagueiro do Vasco, filha de vascaína, funcionária do Vasco da Gama. Ryan é a cara do Vasco. Então, Ryan, desejo aí toda a sorte do mundo, brilha, com muita dor no coração. Você carrega essa Cruz de Malta e nunca se esqueça de nós, Ryan. Ele me lembrou, e eu já trabalhava com futebol na época, a saída do Coutinho. Sai muito jovem, obviamente que cada um cria sua história, né? E a história dele é bem diferente, mas essa identificação com o Vasco, essa coisa da base, essa história tão genuína, me lembrou quando o Coutinho saiu também muito jovem, né? E tá aí hoje a gente vendo o Coutinho brilhando com a camisa do Vasco. Agora, se ele brilhar mesmo, ele vai brilhar em preto e vermelho, Venê Casagrande. Eu tinha reparado, mas eu não ia falar. Que é uma dor que já dá é um na momento pessoa. de tristeza do cara. Eu não sei se você tem isso, Lucas, mas, por exemplo, o Gregory, que ele é um jogador que eu adoro. Ele joga num clube que é preto com vermelho. Eu digo, não combina contigo, cara.
Entendeu? Fica uma coisa confusa nos meus olhos, eu confesso que com o Rayan também senti isso. Ô, Vene, fala comigo. Você que é um cara que acompanha há tanto tempo, há tantos anos, as negociações, vocês têm sempre informações privilegiadas. Você acha que dava que essa foi a melhor escolha? Eu não estou mais falando do Vasco, não, tá? Porque o Vasco, ele respeitou a escolha do Rayan. Estou falando do menino Rayan, para futuro do Rayan. Eu estou falando não só de valores, estou falando de projeção de esportiva. Você acha que foi uma escolha boa para a carreira do Rayan, essa? Eu acho que foi uma escolha perfeita dele. De todas as opções que surgiram para o Rayan, pelo que a gente pôde acompanhar. Esperar não seria melhor, um pouquinho mais? Olha, eu no lugar dele não esperaria. Até falei isso aqui na ocasião, durante as suas férias, porque, assim, não tem jeito. A gente não sabe como que vai ser o Vasco daqui para frente. Ele, de fato, pode crescer de produção, o Vasco pode crescer, mas também ele pode cair de produção, ele pode ter uma lesão grave. Isso tudo pode ocorrer. E quando surge uma proposta como essa, tão boa, financeira para ele, e um projeto de carreira tão interessante, eu, no lugar dele, eu também iria abraçar. Entendo quem pensa o contrário, como o próprio Fernando Diniz, que dizia que se ele ficasse pelo menos até o meio do ano aqui no futebol brasileiro seria melhor para ele. Eu super entendo, mas eu me coloco muito no lado da pessoa também, um pouco de empatia. Imagina a ansiedade desse garoto que tem o sonho de, enfim, jogar no futebol europeu, e eu acho que o clube que surge para ele, o projeto, é muito bom. O Lucas mesmo mencionou aqui na semana passada a quantidade de vendas que esse clube consegue fazer durante a sua história. E vai ser, de fato, um trampolim para ele. Ele vai seguir o caminho que outros jogadores fizeram na Premier League. O próprio João Pedro, que saiu aqui do futebol do Fluminense, o Richarlison, na ocasião, que vão para clubes de menor expressão na Premier League, mas são clubes que conseguem servir como um trampolim para eles chegarem em clubes maiores. Hoje, João Pedro está lá voando alto no Chelsea. E eu tenho certeza que o Rayan vai seguir o mesmo caminho, porque ele joga muito futebol. Para essa Copa do Mundo, eu não penso no Rayan. Mas na próxima Copa do Mundo, sem sombra de dúvidas, é um nome que vai surgir como favorito. Que ele ainda vai ser um garoto, né? 23 anos. Eu, assim, de verdade, assim, fazendo uma comparação, me lembra muito o caso do Paquetá. De verdade mesmo. O Paquetá saiu mais ou menos com essa idade também, foi para o futebol europeu. Hoje, com 28 anos, está muito próximo de voltar ao futebol brasileiro. E o Rayan, para mim, vai seguir o mesmo caminho, porque ele vai ter muito sucesso lá no futebol europeu. Sorte aí para o Rayan. E o Vasco estreia fora de casa no Campeonato Brasileiro, jogo na quinta-feira contra o Mirassol. Aí é só danado que faz esse programa, entendeu, Lucas? Aí pegaram um recorte. O Vasco nunca ganhou do Mirassol. Aí você pensa, pô, caraca, que coisa. Jogou 2 vezes. Mas sabe o que é? Brincadeira, né? Eles fazem de propósito. Né? Entendeu? O menino novo, o menino sorriso, já viu o garoto novo, o estagiário novo? O garoto só fica sorrindo. Ele fala o Kaique? Ele fala o time dele? Ele é Mengão, pô. Ah, ele é Mengão, ele pode é Mengão, falar? Kaique é Mengão, e quem que digita as coisas agora? Aí faz maldade. Kaique Quem que é Mengão. digitando agora? Kaique é dos nossos. Aí ele vai e botou o negócio de... Aí eu fui passar o espelho e ele, Fernanda, o Vasco nunca ganhou o Mirassol. Eu falei, sério, menina? Mas você vai botar isso aí, vou. Mas quantas vezes que jogou? 2! Pô, tá de brincadeira, Kaique. Kaique, parabéns. Pô, isso é tá informação. O público precisa saber disso. Olha só. E você olha a tabela, nem começou o campeonato ainda. O Vasco já tá na zona do rebaixamento. Tu viu isso? Não, aí eu não sei. Aí você não tem como defender. Eu tô na Libertadores, eu tô em quarto. Aí eu não tenho como defender. Quando você escolher o nome do seu filho, pensa na chamada da escola. Eu sempre falo isso. O Vasco é V, tá lá embaixo. Eu sou B, de Botafogo. Tô em 4º lugar. Entendeu? Pra mim era bom. Hã? Pra mim era bom, época de prova. Por quê? Demorava a chegar. E quando a professora começava de baixo pra cima? Hoje eu vou começar de baixo pra cima. Muito parecido com pelo menos os últimos 2 anos de gestão, pelo menos no primeiro momento de Campeonato Brasileiro, que é fazer os 45 pontos. Tem que ser algo racional para o torcedor e algo racional internamente também na diretoria. O Vasco, 2 anos seguidos, ele fica lutando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o objetivo inicial tem que ser mirar os 45. A partir dos 45, o Vasco pode começar a pensar em coisas maiores. Infelizmente, eu, Lucas, não consigo fazer uma análise assim convicta, porque acredito que com saída de Rayan e Verratti, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no setor ofensivo do Vasco. Chega Inestrosa e Brenner, o Vasco não tem um trio ofensivo, né, titular ainda. Não sei como vai ser o desempenho desses atletas. Inestrosa e Brenner podem chegar voando, como já aconteceu na carreira, podem chegar e automaticamente também não atender, né, as expectativas que a torcida vem colocando. Entretanto, baseado no que foi o Vasco do ano passado,
eu acho que dá para o Vasco pincelar ali uma vaga de pré-Libertadores, pensando aí na possibilidade, pensando na possibilidade até do Nestor Brenner conseguindo desempenhar bem com o futebol que eles têm, eu acho que dá para o Vasco brigar ali. O Campeonato Brasileiro nessa temporada, eu acho que é muito baseado por times iguais. O próprio Vene fala, né, que os 11 titulares do Vasco da Gama, eles são bons. A gente está falando de um Léo Jardim, que é goleiro de seleção brasileira, já foi convocado. Um dos melhores do Brasil. Paulo Henrique, que é um lateral direito de seleção brasileira. A gente está falando de Carlos Cuesta, que é a seleção colombiana, Andrés Gomes, seleção colombiana. Então, o Vasco tem bons jogadores no seu time titular. O grande problema, porém, do Vasco no ano passado foi a questão de um elenco de uma forma geral. E o Vasco, nessa temporada, ele está conseguindo fazer contratações para encher esse elenco. Eu acho que a partir do momento que esses jogadores que chegaram conseguir atender às expectativas, o torcedor vascaíno pode ter para a temporada de 2026 um ano um pouquinho melhor do que o ano passado. O Vasco entra numa fase mais avançada na Copa do Brasil, o Vasco tem a Sul-Americana de novo a disputar nessa temporada, o Vasco tem que olhar para a Copa, o Fernando Diniz é um técnico que gosta de Copas, então, assim, é um ano de expectativas. Só que, volto a repetir, não tem como cravar absolutamente nada, exatamente por conta dessas duas chegadas, que é o Inês trouxe o Brenner, que nós não sabemos como será o desempenho desses atletas, e das saídas de Verratti e Rayan, que o Vasco perde, sem dúvida nenhuma, com a ausência desses dois atletas no elenco. Tá com drone também lá no Gigante da Colina, Vene Casagrande? Fernandinha, posso só dar um rápido comentário em cima disso, pretensão do Vasco na temporada? Não sei se o Lucas concorda comigo, mas se eu fosse o Vasco da Gama, focaria demais na Copa Sul-Americana. Porque é um torneio internacional. Eu também. E eu acho que hoje o elenco, embora tenha perdido o Rayan, mas eu vou manter a minha opinião, eu acho que hoje o elenco do Vasco é melhor do que o elenco do ano passado, e eu não acho nenhum absurdo o Vasco sonhar com o título da Sul-Americana de verdade. Ano passado, por exemplo, chegou à final da Copa do Brasil, com um elenco inferior. Eu acho que você entrar numa competição internacional e tendo a chance de vencer essa competição internacional, que te dá a vaga na Libertadores da América, te dá uma boa premiação também no ponto de vista financeiro, eu acho que a prioridade do Vasco deveria ser a Copa Sul-Americana. Não sei se o Lucas concorda comigo, desculpa te cortar, Fernandinho. Eu também acho. Eu falo isso nesse programa há algum tempo. As pessoas, por que não valorizam mais essa competição? É isso. Que paga em dólar, né? Tem a premiação, te dá uma projeção internacional, e o Vasco acertou a aquisição em definitivo com o João Vitor, um mutano, como ele é chamado. Conta mais aí, Vene. Foi exatamente o que a gente acabou antecipando ontem. É isso, o Vasco ficando de maneira definitiva com esse jogador extremamente valorizado atualmente na categoria de base do Vasco, está se destacando com o Fernando Diniz, mostrando versatilidade, um jogador que inicialmente começou como ponta direita, aí eventualmente fez a lateral direita e agora com o Diniz está fazendo a lateral esquerda. Olha, que surpresa, o Diniz improvisando dessa maneira. Mas, enfim, o garoto deu conta do recado, vem dando conta do recado. Eu achei uma operação extremamente interessante para o Vasco, porque não envolveu dinheiro. Ficou com o jogador valorizado e 50% desse atleta. E vale mencionar o bom trabalho do Nova Iguaçu na categoria de base, porque sempre está revelando grandes jogadores para o futebol brasileiro. Você falou desse jogador aqui ontem, não foi? Sim, Lucas? um jogador que foi muito bem, né? Ele entrou no segundo tempo contra a equipe do Boa Vista, na partida desse último domingo, no lugar do Lucas Piton, e deu conta do recado, né? O Vascaíno, ele sente muita falta de ter na lateral esquerda um jogador mais agressivo. Tem o Paulo Henrique no lado direito, que é um atleta que usa muito exatamente dessa intensidade, e o Vascaíno sente na lateral esquerda essa necessidade de ter um jogador com essa agressividade. Inclusive, o nome do Cuiabá não é um atleta que o Vasco hoje busca exatamente por conta dessa intensidade na posição. Enquanto Você falou qual o nome? É mesmo, né? A Fernanda tá aí aqui não, o dia todo. Aí não. Bem Sabarino lembrado, no Flu, André no Flamengo, Cuiabano no bem Vasco. lembrado, Vene Casagrande. Cuiabano no Vascão. Aí não, tadinha da Fernanda. E se a Fernanda Maia está chateada com a possibilidade de Cuiabano ser o novo reforço do Vasco, com essa informação de agora ela vai ficar maluca, porque o Na Torcida Vascaína nos passou uma informação muito importante nesse momento, exclusivo. Cuiabano avançou muito nos últimos dias, está muito próximo de ser jogador do Vasco. O canal Na Torcida Vascaína nos apurou por meio do jornalista Gustavo Cunha que as negociações entre Vasco e Nottingham Forest tiveram avanços significativos nas últimas horas. O Cruz Maltino busca o empréstimo do atleta por 1 ano
com obrigação de compra em caso de metas atingidas. Os valores giram em torno de 1,5 milhão de euros, mais 6,5 milhões de euros caso bata as metas, ou seja, a operação giraria ali em 8 milhões de euros. Para vocês terem uma ideia, vou até buscar rapidamente para vocês entenderem. O euro hoje está 6,25. Então vamos fazer a conta aqui, 8 vezes 6,25, 50 milhões de reais. Cara, o Cuiabano está valorizado. Eu acho que, por mais que ele esteja encostado na equipe do Nottingham, mas mesmo assim é um valor que, assim, pela qualidade que o jogador mostrou aqui no Brasil, é um valor legal até. O Vasco costurando ali um valor interessante. O mercado está super valorizado. Então, buscar jogadores por esses valores, né? Eu acho que até que é justo. Indo por cima aqui, vale ressaltar que o Botafogo não possuía prioridade de compra do lateral. Cuiabano sempre foi prioridade do Vasco para a lateral esquerda. A boa relação do diretor Felipe de Admar Lopes com o Edu Gaspar, executivo do clube inglês, foi um dos fatores determinantes para o avanço da negociação. Então, Cuiabano encaminhado, possivelmente vai ser o novo reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2026. Você gosta ou não gosta? Quero saber a sua opinião relacionada a tudo isso. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!